Olá pessoal, saudações a todos vocês. Eu sou a professora Jocelaine da UTF-PR do campus de Toledo. Então nós vamos começar os nossos estudos sobre equações diferenciais ordinárias. Vamos falar de equações diferenciais de primeira ordem, de segunda ordem e também vamos resolver alguns casos mais simples de sistemas de equações diferenciais. Então, a gente vai abordar alguns tópicos, a gente não vai abordar todos, a gente vai abordar alguns tópicos dentro do universo das equações diferenciais ordinárias, tá? Então, lembrando que também existem as equações diferenciais parciais, mas a gente não vai falar sobre elas por enquanto, somente das equações diferenciais ordinárias. Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui no nosso curso é estudar, compreender e saber resolver basicamente alguns tipos de equações diferenciais. Lembrando que isso é um universo bem maior, tá? A gente vai fazer algo bem básico, algo que está aí na ementa da disciplina de equações diferenciais do curso de vocês. Então, a primeira pergunta que a gente faz, já que estamos falando de equações diferenciais, é o que é, né, uma equação diferencial ordinária. Do que se trata, né, uma equação diferencial ordinária? Então, não é uma pergunta que a gente vai responder somente na aula de hoje, a gente vai responder aí durante todo o curso, tá? Então, a gente vai começar na aula de hoje a responder essas perguntas e começar a ter alguma noção sobre as equações diferenciais. Então, esse primeiro textinho aqui é uma informação importante, né? Então, vocês podem dar uma olhada mais tarde, aí no PDF, e vamos seguir aqui com algumas aplicações, né? Algumas relações que a gente precisa começar a conversar sobre equações diferenciais. Então, muitos princípios e leis que regem o comportamento do mundo físico são proposições ou relações envolvendo a taxa segundo a qual as coisas ocorrem. Equações contendo derivadas são chamadas de equações diferenciais. Então, nós estamos falando de equações que contêm derivadas. E derivadas nada mais é do que a taxa segundo a qual as coisas acontecem. É uma taxa de variação. Tá? Então, nós estamos falando de equações que envolvem derivadas. Se nós estamos falando de equações que envolvem derivadas, isso te remete lá ao cálculo diferencial integral. Né? Então, a teoria, as propriedades que você aprendeu lá no cálculo diferencial são extremamente importantes aqui no curso de equações diferenciais. Então, primeiro aplicada às ciências físicas, a teoria das equações diferenciais foi mais tarde estendida a outras atividades humanas, abrangendo desde a engenharia e a biologia até a medicina, os negócios, a história, os esportes e as artes. Movimenta o mundo. Né? As equações diferenciais, por envolver a taxa segundo a qual as coisas ocorrem, uma taxa de variação, envolve muitos problemas práticos. Tá? Quero lembrar que a nossa disciplina é uma disciplina teórica, embora equações diferenciais tenha várias aplicações, né? A nossa disciplina é totalmente teórica. Nós não temos aulas práticas de laboratório, nós não temos nada disso, tá? A nossa disciplina é totalmente prática, totalmente teórica, conforme está definido ali no cronograma da disciplina, ok? Então, vamos relatar aqui rapidamente alguns dos exemplos, né, que envolvem aí taxa de variação e, portanto, envolvem equações diferenciais. Né? Nós temos problemas como, por exemplo, o crescimento populacional, né, diminuição ou aumento da população. Temos também a lei do resfriamento de Newton, né, a taxa segundo a qual uma parede esfria ou esquenta, a taxa segundo a qual o bolo diminui a temperatura depois que sai do forno, né? Temos problemas de misturas, né? Nós colocamos uma quantidade de um produto na água, por exemplo, e como é que acontece como é que acontece essa taxa de variação dessa quantidade dentro da água é um problema também relacionado a equações diferenciais. Aí nós temos vários outros, né? Movimento de fluidos, né? Quando eu falo de movimento de fluidos, eu estou falando de escoamento, por exemplo, fluxo de corrente elétrica, deflexão de viga horizontal e vertical, dissipação de calor, propagação da onda, e vários outros problemas aí que são problemas
da natureza, né? São problemas que a gente encontra, todos eles baseados, todos eles governados por equações diferenciais, sejam elas ordinárias ou parciais. Então, o objetivo dessa apostila que eu digitei, tá? É apresentar ao leitor os principais métodos, ideias e aplicações deste ramo da matemática, cuja força se encontra na sua larga aplicabilidade. Tá? Então, são muitas aplicações em que envolvem as equações diferenciais. Tá? Então, vamos começar com o primeiro tópico. Aqui eu estou ainda dentro da introdução às equações diferenciais. Vejam que eu não falei equações diferenciais ordinárias ainda, depois a gente vai particularizar. Tá? Então, vamos falar de forma geral primeiro das equações diferenciais. Então, vamos fazer já que as equações diferenciais tratam sobre taxas de variação, né? Então, a equação diferencial tem uma derivada, pelo menos uma derivada, e a derivada fala sobre taxa de variação, nada melhor do que a gente resgatar a definição de derivada que é bem conhecida da gente, tá? Então, as equações diferenciais são uma extensão natural do cálculo, pois elas representam quantidades que variam no tempo. Quando eu leio essa primeira frase aqui, ó, você já tem que puxar aí na sua mente todas aquelas técnicas de derivação e integração, que aqui vai ser a nossa principal ferramenta. Por quê? Porque as equações diferenciais são uma extensão do cálculo. E talvez aí que more o principal problema dentro das equações diferenciais, que é a quantidade de outros conteúdos que a gente utiliza para poder ter um bom prosseguimento aqui dentro das equações diferenciais. Então, taxa de variação, o coeficiente angular da reta tangente a uma curva, y igual a f de x, ou também conhecida como derivada de y em relação a x, são conhecidas pela seguinte definição. Né? Temos aqui a notação de Leibniz, outra notação de derivada, tá? É o limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x dividido por h. Essa é a definição de derivada que a gente aprende lá no início do cálculo, que a gente aproxima uma reta secante de uma reta tangente, né? Quando a gente faz essa aproximação é que aparece esse limite aqui com h tendendo a zero, tá? Então, vamos resgatar alguns exemplos que provavelmente vocês resolveram lá no cálculo integral. E para mostrar para vocês que vocês já sabem resolver equação diferencial, só talvez não te falaram isso, tá? Então, considere essa equação aqui, ó, f' mais seno de x igual a zero, e a função no ponto zero é igual a 2. E eu quero que você determine quem é a função, tá? Então, eu sei que eu tenho essa equação, sei que a f no ponto zero vale 2, e eu quero determinar a função f, tá? Então, para resolver esse exercício, basta passar o seno de x aqui para o outro lado, com a operação inversa, e eu vou integrar ambos os lados. Essa notação aqui de derivada eu vou escrever essa notação aqui, que eu acho mais conveniente, tá? E esse dx aqui, veja que eu passei para o outro lado, tá? Eu passei para o outro lado por quê? Porque quando eu passo a integral ela não existe sem o elemento diferencial, né? O elemento diferencial ele sempre está aqui para dizer para você com relação a quem que você vai fazer essa integração, tá? E o que eu fiz aqui foi o que nós vamos chamar mais tarde de separação de variáveis, e você já fazia isso lá no cálculo integral. Então, eu passei o dx para lá. Por que eu posso separar, né? Provavelmente vocês viram também lá no cálculo diferencial que eu posso olhar o dx e o dy como diferenciais, como eu posso olhar eles como tamanhos, né, como medidas. E se eu olhar isso aqui como medidas, eu posso fazer a separação conforme eu fiz aqui, tá? Então, daqui para cá eu passei o dx para lá e integrei ambos os lados. Por que eu integrei? Porque a minha equação forneceu a f', mas eu quero a f. Se eu tenho a f' na equação, o que eu faço para obter a f? Eu integro, porque a integral é a operação inversa da derivada, tá? Esses conceitos já foram bem definidos no cálculo integral. Então, como a integral é o inverso da derivada e a minha equação envolve uma derivada, naturalmente eu vou integrar ela para obter a função f de x. Quem que é a integral de 1 em relação a y?
é o próprio y mais uma constante. Quem que é a integral de menos seno x em relação a x? É o cosseno, porque a derivada do cosseno é menos seno, tá? Então, a integral de menos seno dx é o cosseno. Por que que a derivada do cosseno é menos o seno? Isso aí também você viu lá no cálculo diferencial e integral a demonstração para isso. Mais uma constante, porque eu tenho duas integrais aqui, então tenho as duas constantes de integração. Essas duas constantes eu posso juntar e chamar de uma outra constante de integração. Portanto, a minha função f de x que eu estou buscando é a cosseno x mais uma constante, tá? Então, veja que essa função ainda, né, sempre que eu integro, lembra que quando a gente faz a integral, a gente obtém uma família de funções, né, a integral indefinida, não somente uma função. Mas nós temos uma condição a mais nesse exercício que permite eu calcular essa constante de integração, que é essa condição aqui, ó, né? Tá me dizendo que a f aplicada no x igual a zero vale 2. Então, é isso que eu vou fazer, aplicar x zero e achar o valor da constante. Foi isso que eu fiz aqui, tá? Então, f aplicado em zero é 2, então vai ficar 2 igual a cosseno de zero. O cosseno de zero, eu sei que é 1, 1 passa para lá, vai ficar 2 menos 1, e a constante vai ser igual a 1. Portanto, né, essa função aqui, no lugar do c, eu vou colocar o valor de c que eu encontrei. Essa é a função aqui, ó, que resolve aquela equação lá, para aplicado nesse ponto aqui. Você vai ver que se você pegar essa função aqui e substituir lá, o resultado vai ser zero. Deriva a função aqui e substitui lá. Tem que zerar, né? Então, você tem uma maneira de verificar que a sua resolução aqui está correta, tá? O que nós acabamos de fazer aqui, né, o que a gente fez aqui foi resolver essa equação, tá? Resolvemos essa equação, encontramos o valor de f que satisfaz aquela equação lá, tá? Isso aqui, a gente vai ver logo mais, que se trata de uma equação diferencial de primeira ordem, porque ela tem uma derivada primeira, a maior derivada é a derivada primeira. Então, é uma equação diferencial ordinária, porque só tem uma variável livre, equação diferencial ordinária, linear, vocês vão ver por que da linearidade depois, de primeira ordem e homogênea. Equação diferencial ordinária, linear, de primeira ordem e homogênea. Tá? Então, foi isso que nós acabamos de resolver aqui de uma maneira muito tranquila, né? Porque só utilizando os conhecimentos do cálculo diferencial integral. Então, o que eu fiz aqui, todos vocês já sabem fazer, tá? Porque a gente só está basicamente relembrando, né, as relações aí entre a derivação e a integração, tá? Então, eu só fiz essas anotações que eu acabei de falar aqui embaixo para ficar certinho guardado aí para vocês, tá? Outra observação que eu poderia fazer mais adiante, mas eu vou fazer já, refere-se ao fato que nós resolvemos aqui o que eu falei para vocês que é uma equação diferencial ordinária, né? E quando a gente resolveu essa equação diferencial, que tipo de resposta é a solução dessa equação diferencial? É uma função, tá? Então, se você comparasse isso aqui com uma equação algébrica, por exemplo, encontre o valor de x tal que x mais 5 é igual a 10, né? X mais 5 igual a 10, você vai perceber que o x é igual a 5, né? Então, o resultado de uma equação algébrica, a solução de uma equação algébrica é um número, tá? A solução de uma equação diferencial é uma função, tá? Então, isso é um dos elementos que você já pode começar a perceber aí sobre equações diferenciais, tá? Então, vejo que de um exemplo muito simples, lá do cálculo diferencial e integral, a gente já pode tirar muitas informações sobre as equações diferenciais. Próximo exemplo, também é um exemplo bem interessante, tá? Exercício que às vezes eu gosto até de pedir em prova, porque testa os conhecimentos de vocês, principalmente com relação à derivada. Então, determine o valor de A, de forma que essa função aqui, ó, satisfaça essa equação aqui, ó. Essa equação aqui, vejam, ela também tem uma derivada, só que ao invés de ter uma derivada de primeira ordem, que nem nós tínhamos lá, agora nós temos uma derivada de segunda ordem.
Então, trata-se de uma equação diferencial, tá? Ela é de segunda ordem porque não tem nenhuma outra derivada de ordem maior do que 2, tá? A ordem da equação diferencial, depois a gente vai ver, que é dada pela ordem da maior derivada apresentada na equação diferencial. Então, isso aqui é uma equação diferencial de ordem 2, tá? Então, eu quero saber o valor de A de forma que isso aqui satisfaz. Ou seja, quando você substituir o y nessa equação aqui, o lado esquerdo tem que ser igual ao lado direito. Se isso acontecer, é porque isso aqui satisfaz, tá? Essa função satisfaz essa equação. Só que tem um valor de A aqui, então não vai ser para qualquer valor de A que isso aqui vai ser satisfeito. Para saber qual, nós temos que fazer os cálculos, né? Então, para resolver o exercício, basta a gente substituir a função que foi dada na equação. Só que quando você substitui na equação, você tem um y, que é a própria função, mas você tem uma derivada segunda de y. Então, você precisa calcular essa derivada para substituir, né? Então, eu calculei, só que você só consegue chegar na derivada segunda se você calcular a derivada primeira, tá? Então, eu calculei a derivada primeira e aqui está a derivada segunda. Só eu fiz errado aqui, tá? Esse y não está aqui, tem que colocar a derivada segunda, depois eu ajeito no PDF, tá? Então, calculei a derivada primeira e essa aqui é a derivada segunda. Então, eu pego o que for necessário e substituo na equação. Eu preciso da derivada segunda e não preciso da primeira, preciso só da própria y, tá? Então, peguei a derivada segunda, que é isso aqui, já está aqui, duas vezes a própria y, que é isso aqui, vai ser igual, aqui eu não tenho que fazer nada, só copio do jeito que está, tá? Como ficou tudo seno, né, eu junto este seno com este seno, eu vou ficar com menos 7a, e do outro lado eu vou ficar com menos 4a, tá? Então, esse a também não tá aqui, tá? Eu copiei daqui e acabei copiando errado, esse a não existe, tá? É 4 seno de 3t. Então, ignorem esse a que está aqui. Menos 9a mais 2a é menos 7a. Isso aqui vai ser igual a 4, não tem esse a aqui, tá? Então, passando o menos 7 e dividindo, nós vamos ficar que o a é menos 4 sobre 7. Então, é este o valor de a que satisfaz essa equação quando você substitui ele nessa função que está aqui, tá? Então, essa equação que nós temos aqui também é uma equação diferencial ordinária, porque tem derivada somente com relação a uma variável livre, e ela é de segunda ordem, tá? E ela é não homogênea, porque ao contrário da outra função lá em cima, tá? Nós tínhamos, essa também é não homogênea. E essa aqui também é não homogênea por conta desse termo aqui, mas a gente logo vai entender cada uma dessas definições, tá? Então, a função é uma solução da equação diferencial. Do mesmo jeito que esta aqui, a f de x, é solução do exemplo 1, esta função aqui é solução da equação diferencial. Vejam que, novamente, a solução da equação diferencial é uma função, tá? Então, relembrando da equação algébrica. Quando se trata de equação algébrica, a solução é um número. E quando você tem equações diferenciais, a solução é uma função. Então, vamos entrar agora em alguns conceitos fundamentais em equações diferenciais. Então, vamos começar a entender o que é uma equação diferencial, o que é uma equação diferencial ordinária, o que é uma equação diferencial parcial, o que é a ordem, o que é classe. Vamos entender alguns dos elementos aí que são fundamentais aqui dentro do curso de equações diferenciais. Então, a definição de equação diferencial é uma equação que contém derivadas ou diferenciais de uma ou mais variáveis dependentes em relação a uma ou mais variáveis independentes. Equações diferenciais são classificadas de acordo com o tipo, a ordem e a linearidade. Então, o tipo, nós temos as equações diferenciais ordinárias e as equações diferenciais parciais. As ordinárias envolvem funções de uma variável independente e suas derivadas. Apenas uma variável independente e suas derivadas. Já as equações diferenciais parciais envolvem funções de duas ou mais variáveis independentes e suas derivadas parciais. Aqui são derivadas ordinárias ou somente derivadas, e aqui nós temos as derivadas parciais, tá? E aí eu coloquei
alguns exemplos aí de equações diferenciais ordinárias e um exemplo de equação diferencial parcial. Então, definição de EDO, de equação diferencial ordinária, é uma equação da forma f, que envolve as variáveis t, que é a variável independente, a variável incógnita, ou dependente, que é y, e as suas derivadas. Tá? No caso aqui, derivada de ordem 1, de ordem 2, até a derivada de ordem n. Tá? Então, isso aqui é uma equação diferencial ordinária de ordem n, porque a maior ordem da derivada é n, que relaciona as incógnitas, né, t, y, y, e suas derivadas em relação a x, tá? Onde t em relação a t aqui, tá? Onde t é a variável independente e y é a variável dependente. Classificação quanto à ordem, tá? Então, a ordem de uma equação diferencial é a ordem da mais alta derivada da função incógnita. Então, sempre olhar para a mais alta derivada da função incógnita que você tem na sua equação. Então, eu te dei uma equação aqui, derivada segunda de y em relação a x, mais a derivada primeira de y em relação a x elevado na terceira, menos 4y igual a e elevado na x, tá? Isso aqui é uma equação diferencial de segunda ordem, por quê? Porque aqui nós temos a derivada de primeira ordem na potência 3. Isso aqui não é derivada terceira, tá? É derivada primeira elevada no expoente 3, ok? Então, a mais alta derivada não é essa aqui. Isso aqui não é derivada na terceira. Isso aqui é derivada primeira elevada na potência 3. A mais alta derivada é esta aqui, ó. Por isso que trata-se de uma equação diferencial de segunda ordem, tá? Aqui, a mais alta derivada é esta aqui, ó, o linha, tá? Então, trata-se de uma equação diferencial de primeira ordem. Então, dentro da classificação quanto à ordem, a gente também pode classificar com relação ao grau, tá? O que é o grau? É o valor do expoente para a derivada de ordem mais alta da equação. Então, você olha a maior derivada, né? E verifica qual que é o expoente. Então, este é o grau da equação diferencial. A equação diferencial aqui tem ordem 2, porque a mais alta derivada é de ordem 2, e o expoente dela é 1, tá? Aqui é uma equação diferencial de ordem 2, por conta dessa derivada aqui, e a ordem e o grau dela é grau 3, porque o grau se refere sempre ao expoente da mais alta derivada, né? Olhando rapidamente vai parecer que o grau é 10, mas não é, porque quem está elevado na 10 aqui é a derivada primeira, mas a mais alta derivada é a derivada segunda, tá? E não a derivada primeira, ok? Espero que tenha ficado claro, vocês podem tirar dúvidas mais adiante, tá? Nas aulas síncronas e no PA-aluno. Então, classificação com relação à linearidade. Isso aqui vai ser bem importante. Tudo que a gente falou até agora é importante, mas classificar com relação à linearidade é bem importante porque alguns métodos você aplica conforme a equação diferencial é linear ou não. Então, você precisa enxergar, né? Precisa poder definir, estabelecer se a equação diferencial é linear ou não, tá? Então, uma equação diferencial ordinária de enésima ordem, por que enésima ordem ou ordem n, tá? Por que de enésima ordem? Porque a ordem da mais alta derivada é n. É chamada de linear quando pode ser escrita da forma que está aqui, ó. A n, derivada enésima, a n menos 1, derivada de ordem menos 1, até a 1, derivada primeira de y em relação a x, mais a 0 vezes y igual a uma g de x, tá? Por que ela é linear? Porque todos os coeficientes dela, incluindo o termo independente, são lineares na variável independente, tá? E não é só isso, tá? Os expoentes de todas, da variável y, né? E de todas as suas derivadas é igual a 1, tá? Então, vamos, o que eu acabei de falar está escrito aqui, tá? Então, uma IDO é identificada como linear quando a variável dependente y e todas as suas derivadas são do primeiro grau, isto é, a potência de cada termo envolvendo y ou as suas derivadas e as suas derivadas, né, é igual a 1, não pode ser diferente de 1. Veja, o expoente deste aqui é 1, deste aqui é 1, deste aqui é 1, o expoente deste aqui é 1, tá? Então, todos os expoentes envolvendo y e as suas derivadas têm que ser igual a 1.
não é menor do que 1, tá? É igual a 1. E cada coeficiente depende apenas da variável independente x. Aqui depende somente de x, somente de x, somente de x, somente de x, e se houver o termo independente, também é independente de x. Lembrando que uma equação diferencial de enésima ordem ou de ordem n, ela não precisa ser completa, tá? Aqui eu tenho uma equação diferencial de enésima ordem completa porque ela tem todos os termos, tá? Mas se eu arrancar esse termo aqui, ó, ela continua sendo de enésima ordem porque esse termo está lá. Se eu arrancar este termo aqui, também continua sendo de enésima ordem. Se eu arrancar todos eles, também continua sendo. Se sobrar só esse aqui, continua sendo de enésima ordem. Só não vai ser de enésima ordem se eu zerar esse elemento aqui. 0 multiplicado por isso aqui vai dar 0, ele vai sumir. Então, ele vai ser de ordem n-1. Se eu zerar esse aqui, também vai ser de ordem n-2, e assim por diante, tá? Então, uma equação diferencial, ela não precisa ser completa, tá? Ela pode suprimir alguns termos aí, e se esse termo aqui continuar, ela continua sendo de enésima ordem. Então, uma IDO é identificada como linear, segundo esses critérios aqui, que eles têm que ser seguidos simultaneamente, não é um ou outro, tá? É os dois simultaneamente, tá? Então, tem alguns exemplos aqui de equação diferencial que é linear. Essa aqui é uma equação diferencial de ordem 3, só tem uma única derivada, 3. Essa aqui é uma equação diferencial de ordem 3 que não é completa, veja que está faltando a derivada de ordem 2 de ordem 1, mas ela não deixa de ser uma equação diferencial, tá? O expoente dessa derivada e de y é 1, então o primeiro requisito está ok. E os coeficientes, né, de y, de suas derivadas e o termo independente são todos dependentes de x ou constantes, né, que é mais simples ainda no caso que nós temos aqui, tá? Aqui temos uma derivada quarta, então uma IDO de quarta ordem, mais a própria função y igual a 0. Também ela é linear, porque o coeficiente aqui é 1, aqui também o coeficiente é 1, o termo independente é 0, né? E os expoentes aqui da derivada quarta e da y é 1, então satisfez as duas, tá? Aqui parece um pouco mais complexa, mas ela continua sendo linear, tá? Os coeficientes que multiplicam têm que depender somente da variável independente ou serem constantes, né? E é o caso aqui, né? Então, ln de t, y duas linhas, mais 4t y' igual a 0. E os expoentes aqui das duas derivadas é igual a 1, então as duas condições estão ok, né? Quando que nós não temos uma IDO linear, né? Nesse caso aqui, por exemplo, né? Nós temos os coeficientes da derivada e da y tem que depender somente da variável t. E não é o que acontece aqui, nós temos um y multiplicando y'. Então, ela já não é mais linear, tá? Lembrando que para não ser linear, não precisa ter as duas condições. Basta uma delas falhar que ela já não é mais linear, tá? Essa aqui não é linear porque tem um quadrado no y. Esse quadrado no y aí, lembra que o expoente do y e das suas derivadas tem que ser 1. E aqui no caso é 2, tá? Esta aqui também não é linear porque esse termo aqui, ó, está envolvendo, seria um termo independente, mas não é, né? Porque está envolvendo a variável y, e ln de y já não é mais uma equação diferencial linear, tá? Então, ainda há um tipo de classificação que se refere ao número de incógnitas, né? Que nós temos uma equação diferencial simples, né? Uma única equação diferencial, ou nós podemos ter um sistema de equações diferenciais, tá? Então, inicialmente, nós vamos para a prova 1 e 2, a gente vai resolver somente uma equação diferencial por vez, e depois, para a prova 3, a gente vai resolver 2, 3 equações diferenciais simultaneamente, que são os sistemas de equações diferenciais, né? Nós temos as equações algébricas, tem os sistemas algébricos também, não tem? X mais y igual a 5, x menos y igual a 10. É um sistema, né, algébrico 2 por 2. Né? Aqui nós também podemos ter sistemas de equações diferenciais, e é o que a gente vai resolver na prova 3. Tá? Então, já conversamos antes nos exemplos, mas vamos retomar aqui, então, o que é a solução de uma equação diferencial. Falei para vocês antes que a solução de uma equação algébrica é um número, e a solução da equação diferencial
é uma função, né? Então vamos ver de maneira bem clara como isso acontece. Então, dada uma EDO, buscaremos uma solução que satisfaça a EDO. Qualquer função f definida em um intervalo i, que quando substituída na equação diferencial ordinária, reduz a equação a uma identidade, né, a uma igualdade, é chamada de solução para a equação no intervalo. Em outras palavras, uma solução de uma equação diferencial, como esta, é uma função que possui pelo menos n derivadas e satisfaz a equação. Isto é, quando você substitui, né, pega a função f, substitui lá e você consegue substituir na equação, isso aqui vai ser igual a zero. Né? Você vai ter uma identidade para todo o valor de x. Tá? Então, vamos olhar alguns exemplos. O que significa ser solução de uma equação diferencial? Significa que uma função é solução de uma equação diferencial quando você pegar essa função, substituir na equação e você tem a igualdade, né? Que foi mais ou menos o que a gente fez lá no exemplo 1. Então, essa função aqui é solução dessa equação aqui e essa outra função também é solução, tá? Como que eu sei disso, né, que é solução? Basta você substituir e elevado na menos x. Calcula a derivada, substitui aqui. Soma com ela própria, vai dar zero. E aí você faz isso, a mesma coisa com esta aqui. Deriva uma vez, substitui aqui, soma com ela própria e o resultado vai dar zero. Então, nesse caso, y1 e y2 são soluções e chamadas também de soluções particulares da equação diferencial. Tá? E aí é bacana nesse exercício aqui, porque você pode fazer a seguinte pergunta, ó, também aí conversando um pouquinho sobre equação diferencial, né? Quando você diz y' mais y igual a zero, você pode ler isso da seguinte forma. Qual é a função, né, que quando você deriva e soma com ela própria, o resultado é zero? Uma outra forma de você ler aí a equação diferencial. Então, qual é a função que você deriva, soma com ela mesma e o resultado dá zero? Né? Que é essa função aqui, ó, e elevado na menos x, tá? E aí, como depois você vê que isso não acontece só para e na menos x, acontece para menos e na menos x também, e não é só para essa aqui e para essa aqui, acontece também para qualquer constante diferente que você colocar aqui na frente, também vai ser verdade, né? Aí você percebe que não é só e na menos x, menos e na menos x, 2e na menos x, 5e na menos x, não são só essas, são infinitas. Então, eu chamo isso aqui de C, onde C pertence aos reais. Então, a solução dessa equação diferencial não são somente essas duas aqui, são infinitas, tá? E o C aqui pertencente aos reais. Você pode derivar essa função aqui, substituir, somar com ela própria, você vai ver que vai zerar, tá? É um bom exercício para vocês começarem a exercitar aí a parte de solução de equação diferencial, tá? A função, outro exemplo, a função y igual a seno x é solução dessa equação aqui, ó. Ou seja, uma leitura. Qual é a função cuja derivada segunda mais ela própria é igual a zero? Porque quando você deriva o seno, é cosseno, mas quando você deriva o cosseno, é menos seno. Então, vai ficar seno menos seno, que é zero, tá? E não é só o seno que faz isso. O cosseno também faz, né? Então, a derivada do cosseno é menos o seno, e a derivada de menos o seno é menos cosseno. Então, vai ficar menos cosseno mais cosseno, que é igual a zero. Então, tanto o seno quanto o cosseno satisfazem essa equação aqui. Bom, se o seno e o cosseno satisfazem, será que se eu multiplicar o seno por A também satisfaz? E se eu multiplicar o seno por B também satisfaz? E se eu tomar a combinação linear do seno e do cosseno também satisfaz? A equação diferencial também satisfaz. Tá? E vocês podem fazer esses cálculos e verificar que de fato satisfaz. Tá? Se vocês tiverem dúvida, por favor, não perguntem. Tá? Existência e unicidade de soluções. Antes de eu falar de existência e unicidade, tá? Quando eu falei aqui que seno é solução, cosseno é solução,
AC não é solução, B cosseno é solução e a combinação linear também é solução, eu estou falando de algo muito maior. Tá? Eu estou falando de algo dentro das equações diferenciais que é conhecido como o princípio da superposição. A gente vai ver isso aí lá na prova 2, tá? Quando vocês vão ver que um é solução e a outra é solução, a combinação linear delas também é solução. Então é um teorema e o princípio da superposição que a gente vai ver mais adiante. Existência e unicidade de soluções. Então, dado uma IDO, nós vamos fazer algumas perguntas, né? A IDO possui solução? Se tiver solução, ela é única? Existe solução que satisfaz alguma condição especial? Né? Então, a gente vai ver mais adiante um teorema que se chama o teorema da existência e unicidade de soluções. Mas antes disso aqui, a gente vai definir o que é um problema de valor inicial, que é algo que vai aparecer muito comumente aqui em equações diferenciais. Então, o PVI é uma equação diferencial satisfazendo algumas condições adicionais. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma IDO de primeira ordem, tá? E a ela é atribuída uma condição inicial. Se vocês lembrarem lá do primeiro exemplo, nós também tínhamos uma IDO de primeira ordem e tinha uma condição adicional, uma condição inicial, tá? Então, essa y, né, isso aqui não é um sistema, tá? Isso aqui é uma EDO e uma condição inicial. Isso aqui está dizendo assim, ó, qual é a função cuja derivada fornece a própria função, né? E quando você faz isso, você sabe que você encontra uma família de funções. Lembra que lá em cima a gente encontrou um c no x mais uma constante. Quando você impõe uma condição inicial, uma condição adicional, você consegue encontrar aquela constante de integração, tá? Então, você consegue resolver. Você está dizendo... Eu quero saber o valor dessa constante de integração neste ponto. É isso que você está dizendo. Por x igual a 0, o y vale 3, você consegue encontrar aquela constante. Tá? Então, com a condição inicial, a gente consegue obter uma solução particular da equação diferencial.